Meus amigos, muito boa noite. Para mim é um prazer imensurável estar aqui numa data tão especial, comemorando juntos. Primeiro, pedir a Jesus que nos envolva com a sua santa paz e divina proteção, agradecendo a essa oportunidade, ao convite merecido do GEPEC e agradecendo também a presença de todos vocês. Que a mensagem de hoje, que é de origem divina, faça ressonância em nossos corações. O tema da preleção de hoje baseia-se numa história inserta no livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, no capítulo quando ele fala sobre a visita da verdade. E antes de nós mergulharmos nessa história, em que Neio Lúcio narra uma descrição de Jesus com os seus apóstolos, vamos recorrer a uma outra obra de um célebre filósofo grego, cujas considerações vanguardistas à sua época estão também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fez questão de anotar o resumo da doutrina e da filosofia de Sócrates e Platão. Me refiro, portanto, à obra A República de Platão, quando ele descreve uma conversa entre Sócrates e Glauco, um dos seus discípulos. E nessa conversa, Sócrates vai dizer: Glauco, imagine que nós estamos passando por uma caverna. E nessa caverna nós encontramos homens acorrentados. E aqui nós já fazemos uma pequena pausa na história. Porque Sócrates também utilizava de linguagens figuradas, de parábolas, de exemplos contextualizados à sua época, para nos legar um poderoso ensinamento moral. Nós também somos como homens nas cavernas, acorrentados aos nossos desejos, às nossas más paixões, acorrentados ao nosso passado e às nossas escolhas, umas boas, outras malogradas. Nós estamos presos às nossas convicções e muitas vezes arraigados às nossas ideias. Não queremos nos deixar envolver e arrebatar pela mensagem do Cristo, tão conhecida, tão propagandeada há mais de 2000 anos. E então Sócrates diz: imagine que esses homens não conseguem ver a claridade do lado de fora da caverna. Estão voltados para dentro e de frente à própria parede dessa caverna. Mas atrás deles há um facho de luz. E eles conseguem ver refletidos na parede interna da caverna a imagem do que acontece na vida real. As pessoas lá fora vão para o seu trabalho, têm as suas coisas, e a única realidade para aqueles homens acorrentados dentro da caverna são as sombras projetadas no interior daquele antro escuro, sujo e sombrio. E mais uma vez, contextualizando com a nossa situação, não é bem isso a nossa verdade? Aquilo que nós tomamos como a nossa verdade nada mais é do que um lance pálido, limitado, de uma conjuntura que para nós é cognoscível, mas que está muito longe de ser a verdade de Deus. Sempre me causou forte impressão a questão número 3 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: Deus é o infinito? Até hoje nós não conseguimos definir de forma precisa e acurada que é Deus. A impressão mais clara e mais completa que nós temos é que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando Kardec pergunta se Deus é o infinito, é porque o infinito é a coisa maior que nós podemos conceber. E ao tentar fazer essa analogia com o que é Deus, é justamente reconhecendo a sua grandiosidade e superioridade. Mas a espiritualidade vai dizer: não, Deus é mais que o infinito. Essa seria uma definição muito incompleta, muito imprecisa, pobreza da sua linguagem, que não consegue ainda conceber que é Deus. Porque o conceito de Deus está acima das vossas inteligências. E é por isso que nós não podemos ainda conhecer na totalidade o que é a verdade. Apenas sobre nossas convicções, sobre nossa herança cultural, sobre nossas experiências, sobre nosso patrimônio intelectual e emocional. É por isso que Jesus nos exortou
que não julgássemos o nosso irmão, porque nós não detemos toda a realidade daqueles com quem convivemos. Não sabemos sobre o seu passado, sobre o que se passa na sua cabeça, sobre os seus conflitos emocionais e sobre as razões que o levaram a cometer um ato ou outro. Só Deus sabe. É por isso que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele disse: quando eu era menino, eu me alimentava como menino e gostava das coisas de menino. Mas uma vez me tornado homem, deixei as coisas de menino no seu devido lugar. E é assim que acontece quando o espírito vai evoluindo e progredindo moralmente. Aquilo que lhe causava alegria e satisfação já não mais se satisfaz. Depois que passamos a conhecer os ensinamentos do Cristo, que abraçamos a doutrina espírita como o nosso ideal, as coisas do mundo, elas têm o seu valor relativo, que é ajudar-nos a progredir moralmente e avançar sempre rumo ao Pai. Nós passamos a ter a convicção de que somos espíritos imortais em ascensão. E isso não é desfavorecer ou desprezar as coisas do mundo, mas dar-lhes o seu real valor. Mas voltando à história da caverna, Sócrates conversando com Glauco, Glauco fica um pouco em dúvida. Mas se o que aqueles homens veem refletido na parede interna da caverna é apenas a sombra da realidade que está lá fora, como eles podem ter pleno conhecimento da vida? Como nós podemos ter a certeza de que estamos no caminho correto, se a nossa visão e a nossa dimensão da verdade é muito limitada? Jesus é o nosso modelo e guia. Ele nos ensinou como fazer. Ele nos ensinou que acima de todas as aflições temporárias e muito naturais, porque ainda somos espíritos imperfeitos aprendendo, ora num planeta de provas e expiações, está uma verdadeira vida que será tão esplendorosa quanto mais sacrificarmos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Toda e qualquer renúncia sacrificante desde o momento presente, quanto maior o nosso sacrifício, maior o nosso mérito. Ele é a nossa bússola, porque o mundo oferece outras bússolas. Jesus nos disse: eu vos dou a minha paz, mas eu vou-la dou não como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz vinda dos tranquilizantes, dos remédios para dormir. Aqui nenhuma crítica à medicação psiquiátrica, que tem a sua utilidade, que pode salvar vidas, se vinda de um processo terapêutico com profissionais responsáveis. Mas hoje temos recorrido de uma forma autônoma a esses medicamentos por problemas muito pequenos, comprometendo a nossa saúde, comprometendo a nossa vida. O mundo tenta nos vender que a alegria vã e efêmera é a verdadeira alegria do Espírito, quando Cristo mostra que através de uma atitude conduzida no bem ao longo de muitos anos, essa é a serenidade que nos confere a verdadeira paz. Então aqueles homens na caverna poderiam se iludir se ficassem presos às aparências das imagens refletidas na parede interna, mas se eles olhassem para dentro e investissem tempo no seu autoconhecimento, jamais iriam se confundir. E este é o recado para nós. Se nós estamos presos ainda em conjunturas difíceis, situações que precisamos passar, porque são as provas naturais do nosso processo evolutivo, só há uma forma de não nos enganarmos: voltando os nossos olhos para o nosso interior, reconhecendo com humildade e com um sentimento verdadeiro de querer melhorar quais são as nossas más inclinações. Porque o verdadeiro espírita é aquele que emprega esforços em domar as suas más inclinações, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não numa atitude torturante, aflitiva, condenatória, como se eu fosse a pior das criaturas, porque eu não sou. Nós temos patrimônios que também fomos angariando ao longo do tempo. Temos virtudes, não há ninguém que seja fadado ao mal ou que seja soberanamente mal.
Se Deus nos criou e Ele é o amor infinito, como Ele poderia ter criado uma criatura dessa forma? Então, o autoconhecimento é essa reflexão autocrítica e verdadeira para saber qual o caminho que nós deveremos seguir. Porque esse caminho nem sempre será fácil. Manter-se nas conjunturas difíceis, convivendo com pessoas que nós não gostamos, não é agradável. Mas muitas vezes esse esforço é necessário para que possamos domar o nosso orgulho e desenvolver patrimônios espirituais importantes, como a paciência, como a resignação, como a obediência aos desígnios de Deus. Aqueles homens, nessa história de Sócrates a Glauco, que estavam presos na caverna, estavam acomodados, estagnados, absortos naquela situação. Mas um deles resolveu se libertar. Para um deles, aquela situação já não era mais suficientemente agradável. E ele resolveu se livrar dos seus grilhões e sair da caverna, porque ele não queria mais se alimentar de imagens refletidas. Ele queria ver a realidade. E esse homem se assemelha conosco. Chega um momento da nossa vida que nós cansamos de sofrer. E aí nós nos lembramos do convite do Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando nós resolvemos largar tudo e nos entregar ao chamado do nosso Criador, nós vemos o quanto de tempo perdemos. E o quanto a felicidade que Ele oferece, embora vindo pela porta estreita, é mais agradável, é mais frutuosa e verdadeiramente nos alimenta. Mas seguir pela porta estreita não é um caminho fácil. E foi exatamente isso que o homem liberto dos seus grilhões percebeu. Quando ele sai da caverna, instantaneamente fica cego. A luz da verdade o cega, porque é forte demais, potentíssima, e ele não estava habituado, porque a escuridão era o que fazia parte da sua vida. E o primeiro impulso que ele tem é de voltar à situação original. Mesmo que fosse uma situação atávica, em que ele era um prisioneiro, ali, se alimentando de imagens distorcidas, ele achava aquilo mais agradável do que enfrentar a luz. E não parece conosco? Quando somos defrontados com a realidade, quando reconhecemos os nossos equívocos, não aguentamos muitas vezes, não suportamos e queremos voltar à nossa zona de conforto, porque a proposta do Cristo é sair da nossa zona de conforto. Renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o Cristo, convenhamos, não é uma proposta fácil. É para quem quer, é para quem tem muita vontade de crescer. E aquele homem percebeu aquilo. Mas ele insistiu. Ao invés de atender a esse instinto e a esse desejo de retornar à sua condição original, ele permaneceu do lado de fora. E que milagre aconteceu? Aos poucos, os seus olhos, que no início tinham marcado ele com muita dor, foram se acomodando com a claridade existente. E ele passou a descortinar a visão de coisas lindas, da natureza, das pessoas, do sorriso das crianças, dos animais. Ouviu sons que para ele dentro da caverna eram distorcidos pelo eco. Ele viu imagens e cores que ele jamais poderia supor que existiam. Foi-lhe descortinado um horizonte diferente. E é exatamente isso que acontece quando nós conhecemos a mensagem do Cristo. É-nos apresentado um horizonte diferente. Passamos a ter esperança, ressignificar as nossas dores, entender que as aflições que sofremos são justas, porque se Deus é soberanamente justo e bom, não poderia querer que a sua criatura sofresse a esmo. Vemos que essas dificuldades são necessárias ao nosso próprio aperfeiçoamento. São as pequenas correções que o Pai nos faz
com o objetivo de brilharmos perante os seus olhos. Vemos que, se não nessa existência, em que nós precisamos aprender sobre decisões malogradas que tomamos, vemos na reencarnação e nas nossas existências pregressas as causas anteriores para as nossas aflições, quando não hajam as causas atuais. E tudo aquilo aquele homem percebeu. Ele se libertou, e a liberdade cobra um preço. A liberdade cobra o preço da responsabilidade, porque é a partir do momento que nós somos defrontados com a verdade, nós temos a responsabilidade nas nossas mãos de ter autonomia pela nossa própria vida. Um cativo não tem a responsabilidade sobre si, mas também não tem uma vida plena. Essa é a troca. E foi essa a proposta que Jesus sempre nos trouxe. Em cada cura que Jesus operava, ele antes perguntava: crês que eu possa te curar? E dava ao ser que o buscava para ser curado o mérito pela cura. A tua fé te curou. E logo depois ele adicionava, como a dar àquele ser a autonomia pelos próximos passos da sua senda: vai e não tornes a pecar. O tempo inteiro Jesus está nos ensinando que o amor do Pai é um amor autonomia. Deus poderia ter plenos poderes para isso, se o quisesse, ter nos criados perfeitos, mas onde o nosso mérito? É por isso que nos criou iguais a todos, simples e ignorantes. Mas nós não precisamos necessariamente passar pela fieira do mal. Isso também está anotado em O Livro dos Espíritos. Os espíritos passam pela fieira da ignorância, mas comprazer-se no mal ou optar pelo sofrimento, pelo afastamento à mensagem divina, é uma opção nossa. E essas correções nada mais são do que formas da divindade, formas do Pai de todos nós dizer: filho, você está andando pelo caminho errado. Volta para o caminho do Pai. Só que para perceber tudo isso, é necessário que possamos utilizar o nosso discernimento e, portanto, termos contato com essa mensagem divina. Então, é justamente isso que Neio Lúcio, nessa bonita mensagem, vai narrar. Simão Pedro, em contato com Cristo, faz uma pergunta que cá entre nós era uma pergunta um tanto quanto difícil. Ele pergunta assim: mestre, o que é a verdade? E eu me lembrei do célebre diálogo que Jesus teve perante Pilatos. Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? E o Cristo lhe responde: falas por ti ou falas pelos outros? Lembremos que antes de estar no palácio da governadoria, Jesus foi manietado pela soldadesca romana e foi constrangido a prestar depoimento perante Anás e Caifás. E naquele momento Jesus diz: mas tudo que falei, falei perante as multidões. Nada tenho a dizer-vos. E o soldado romano lhe esbofeteia a face. E o Cristo, perante aquele ato de agressividade, redargue: se falei mal, ensina-me o que é o correto. Mas se eu falei bem, por que me bateste? Qual de nós, meus amigos, perante uma cena de agressividade, teríamos essa serenidade imperturbável de dialogar com o nosso malfeitor, de tentar buscar-lhe intimamente por que ele nos agrediu? Essa serenidade imperturbável é o patrimônio das grandes almas, como Cristo, da alma perfeita, que soube renunciar ao seu próprio ego. E então, depois dessa cena trágica, Jesus é levado até Pilatos. E Pilatos, continuando a sua interpelação para tentar entender qual crime o Cristo tinha cometido, porque queriam sentenciá-lo sem nenhum tipo de julgamento, Pilatos pergunta mais uma vez: que mal tu fizestes? E o Cristo diz: o meu reino
não é deste mundo. Porque se o fosse, os ministros da justiça estariam aqui para me tirar dessa situação e provavelmente eu não teria sido preso. E então Pilatos diz: és tu o rei dos judeus? E o Cristo lhe responde: tu assim o dizes, mas eu vim dar o testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta: e qual é a verdade? O Cristo se cala. Por quê? Porque Pilatos não tinha a menor condição de saber qual era a verdade. O que o Cristo poderia dizer? Eu sou o Messias e você vai lavar as mãos para que crucifiquem a segunda revelação divina? Veja como Deus é bom e misericordioso para todos nós. A mensagem divina jamais quer violentar nenhuma das suas criaturas. Deus aguarda a maturidade intelectual, a maturidade moral de cada um de nós e vai dando aos poucos a revelação para que nós possamos nos acostumar com essa claridade. E é essa a resposta que Jesus, na história de Neio Lúcio, dá a Simão Pedro. Quando Simão Pedro pergunta: que é a verdade? Jesus simplesmente responde: a verdade é a luz divina em todo o seu esplendor. E Pedro, com aquele olhar de criança que quer saber mais, Jesus compadece-se dele e então narra uma história. Era uma vez um homem que estava preso numa caverna. Veja a similitude com o mito da caverna de Platão. E esse homem sentia um miasma pestilento ao seu redor. Era um cheiro horrível que quase o asfixiava. E ele não conseguia mais viver bem naquele local. Rogou a Deus, rogou ao Pai de excelentíssima grandeza que o tirasse daquela situação, que o livrasse daquela caverna, daquela situação atávica. E o Senhor dá-lhe a fé. Veja como é parecido conosco. Quando nós passamos pelas situações difíceis, rogamos a Deus que nos livre dessas situações. Seja um parente difícil, seja uma doença incurável, seja a perda de um ente querido, a perda de um filho, quanta dor. Mas essas provas, como são necessárias ao nosso adiantamento, quando a gente pede que elas sejam evitadas, Deus nos dá a fé, pedindo que nós tenhamos uma confiança irrestrita nos seus desígnios, porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós outorgamos a Deus que Ele faça da nossa vida o que Ele quiser. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, é lógico, é racional que nós tenhamos a paciência e a obediência de entender-lhe os sublimes desígnios. Entender que por trás daquela aflição há um aprendizado necessário que nós precisamos depreender. Mas aquele homem, embora temporariamente apaziguado pela visita da fé, nem assim conseguiu deixar de reclamar. Somos nós, ainda tão queixosos, ainda tão lamuriosos, com os testemunhos naturais e completamente diferentes dos grandes martírios dos apóstolos do cristianismo primitivo, mas como nós reclamamos. E então, mais uma vez compadecido pela situação da sua criatura dentro da caverna, Deus dá a esperança. A esperança em dias melhores. A esperança de que a verdadeira vida não é essa. A esperança de que a verdadeira vida é aquela do mundo espiritual, para onde nós retornaremos depois de passar por esse campo de batalha. A Terra não é um parque de diversões. Há muitas distrações, movimentos de alegria, divertimento, entretenimento. E esses mecanismos são muito válidos, porque nós também precisamos do nosso lazer, mas que nós nunca nos desvirtuemos da nossa missão essencial. Não troquemos alhos por bugalhos,
Não esqueçamos que a nossa missão precípua é o nosso adiantamento enquanto espíritos imortais. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? O que adianta alguns minutos de felicidade sem fim, ao invés da felicidade imperecível que o Cristo vem a nos oferecer? A esperança é a promessa do Cristo, quando crucificado na sua paixão, ele se coloca como uma ponte entre a terra e o céu. E aquela mensagem do Cristo na cruz, de braços abertos, abraçando toda a sua humanidade, só fez sentido com a sua ressurreição. Valeu a pena tudo padecer. Os seus não ditos e não feitos, como vai dizer Joana de Ângeles, para no final reluzir com esplendor perante os olhos do Pai. Perder no mundo, muitas vezes, é ganhar em relação a Deus. E a esperança é nos dada pela doutrina espírita. O Consolador prometido, que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, nos prometeu: rogarei ao Pai que enviarei a vós o Paráclito, quando o mundo tiver condições de o conhecer, porque agora ainda não tem. Foi necessário o avanço da ciência, o século das luzes, século XVII, século XVIII, com o iluminismo, para a codificação no século XIX, nos apresentar essa doutrina bendita. Tudo isso para reforçar a nossa esperança em dias melhores. E então, por que é que nós estamos nos perturbando? Por que é que quando nós ligamos a TV e vemos as redes sociais, ficamos assustados com tanta violência? Estamos num hospital-escola. Na escola, nós pretendemos encontrar alunos que ainda são muito ignorantes e que têm lições para aprender. Num hospital, além de poucos médicos e enfermeiras, nós vamos encontrar pessoas doentes. Somos nós, cada qual com as suas mazelas, em níveis diferentes, em áreas diferentes, mas invariavelmente todos temos as nossas. E nos assustamos. Temos que bendizer a oportunidade de estar aqui nesse momento, porque o tempo presente é o tempo azado para as transformações que poderemos lograr. O nosso passado, a lei de causa e efeito irá tomar conta. Mas lembremos, o amor cobre a multidão de pecados. Portanto, todo esforço que fizermos agora do bem, cumprindo os desígnios de Deus, vivendo os ensinamentos de Jesus, irá diminuir as penas que nós mesmos contraímos com os nossos débitos. E viver o Evangelho do Cristo não é só nas casas espíritas, nos serviços de caridade para a comunidade. É em todo momento da nossa história de vida. Dentro de casa, quando nenhuma câmera registra os nossos atos, mas os olhos de Deus ali estão presentes, contabilizando cada lágrima derramada, cada esforço que nós fazemos, cada ato de paciência e de amor em relação aos nossos familiares. É no trabalho, honrando o nosso exercício profissional, porque através do exercício profissional nós podemos nos tornar verdadeiros homens de bem, dando ao nosso superior o respeito necessário, porque aquela conjuntura foi a que Deus quis que tivéssemos para aprender e ter as nossas próprias experiências. Nenhum de nós nasce ou está no lugar errado. A grande questão é que essa inadaptação necessita do nosso esforço para a flexibilidade necessária de aurir ali os aprendizados que precisamos. E aí aquele homem, depois de receber a ilustre visita da fé e da esperança, continua a sua lamúria, porque o fedor tomava conta da caverna e aquela era uma situação muito desconfortável. Deus então lhe envia a caridade. A caridade, o amor ágape, o amor fraterno, o ato de agir em prol dos outros com pleno desinteresse pessoal. Porque quando praticamos a caridade, veja que interessante, nós somos enganados. Achamos que estamos fazendo bem ao outro, quando na verdade recolhemos muito mais bem para nós mesmos.
Karl Schutel tem uma frase que sempre me comoveu. Ele diz: ninguém vai a um templo doutrinário primeiramente para dar. E é exatamente isso que nós percebemos quando vamos a qualquer casa de Deus, como essa, por exemplo. Aqui primeiro somos beneficiados, recebemos do alto, sem precisar pedir, porque a espiritualidade sabe quais são as nossas carências, sabe das nossas necessidades. E ainda que nós pidamos, nós vamos obter de acordo com o que realmente precisamos. A caridade é esse exercício de amar ao próximo no máximo das nossas forças. Mas o amor tem muitas nuances. Ele não precisa ser uma demonstração acalorada desse sentimento elevado. Ele pode começar de uma forma muito sutil e muito discreta. Pode começar no respeito. O respeito, a base de toda e qualquer relação. De uma relação conjugal, de uma relação de amizade, de uma relação filial em relação a pais e mães. O respeito tão esquecido pela nossa sociedade adoentada que está invertendo os seus valores morais. Mas se nós observamos isso nos outros, vamos copiar-lhe os defeitos? Lembremos de Jesus. Ao ser esbofeteado, não esbofeteou de volta. Deu àquele homem aquilo que de melhor ele tinha. E é assim que nós devemos fazer em nossas relações cotidianas. Tirar do outro aquilo que melhor ele tem, porque todos temos defeitos. Não nos enganemos. Não temos anjos sobre a terra. Somos todos espíritos ainda em luta. Luta árdua e longa. Portanto, vamos observar as qualidades do outro, o que ele tem de melhor, e deixar-lhe também as nossas melhores impressões, os nossos patrimônios. Se alguém me tratar mal, eu não vou tratá-lo mal, porque eu sou bom. E se ainda não sou, estou insistindo com perseverança para ser. A bondade e o amor só se aprende exercitando. Então eu vou dar a ele o mais elevado que eu tenho da minha própria educação. O quanto nós vemos hoje de intolerância. Intolerância à frustração. Eu tenho um desejo, não sou saciada e fico chateada. Me rebelo contra as pessoas. Distribuo e desloco a minha agressividade para com todos. Aonde nós vamos parar assim? Os nossos filhos, em relação aos quais deveríamos nos preocupar muito mais em dar-lhe o legado moral, às vezes perdemos dias em claro para os provimentos materiais. Eles são necessários, muitos de sustentação à própria vida. Mas o alimento da educação moral é responsabilidade precípua nossa, que o mundo não dá, que a escola não tem também a obrigação de dar. É responsabilidade dos pais. Veja quantas nuances da caridade. Caridade em relação a pessoas próximas, que fazem parte da nossa marcha e que estão compartilhando conosco dessa vivência. Caridade aos desconhecidos, principalmente quando flagrados em erro. E, sobretudo, caridade para conosco. Perdão das nossas próprias faltas. Perdão por quem nós somos. Porque mesmo atabalhoados, se chegamos aqui, foi graças ao nosso esforço. E se reconhecemos as nossas atitudes que não mais gostaríamos de repetir, que bom, é aprendizado para as próximas. Todos os dias teremos novas oportunidades de fazer mais e melhor para nós mesmos. Mas aquele homem, dentro da caverna, depois de ter recebido a fé, a esperança e a caridade, nem assim conseguiu se equilibrar e conviver bem naquela situação. E então, Deus, depois de esgotar esses recursos amorosos e misericordiosos, envia-lhe a verdade. A verdade acendeu uma claridade na caverna.
E ele percebeu que aquele fedor, aqueles miasmas pestilentos partiam de si mesmo. Percebeu o seu corpo completamente ulcerado. As suas próprias mazelas que estavam deixando-o enojado. E o autor de tudo isso era ele mesmo. Ele não suportou. A claridade acendida pela verdade fez com que ele fugisse esbaforido para a próxima caverna que pudesse encontrar à sua frente. E ali ficou. Essa foi a história que Jesus contou para Simão Pedro. Veja o aprendizado. Às vezes, queremos tanto saber a verdade. Nossa, eu queria saber o que eu fui em todas as minhas encarnações anteriores. Mas o esquecimento do passado é uma dádiva dada por Deus, porque muitas vezes não compreenderíamos, não aguentaríamos, não suportaríamos. Emmanuel tem uma frase em que ele vai dizer: todos somos criminosos. A grande questão é que esquecemos. Graças a Deus. Deus, não querendo nos violentar, vai dando a verdade aos poucos. E é por isso que quanto mais o espírito progride moralmente, mais robustecido ele está para defrontar a verdade. Essa é a justiça divina, meus amigos. Veja como às vezes somos nós que não sabemos pedir direito. A escuridão, ela traz um benefício. O benefício de meditarmos e nos voltarmos para nós mesmos, de ouvir melhor a nossa voz, de analisar as nossas ações. Muitas vezes é importante fechar os olhos para não nos perder na corrente caudalosa das informações que vemos. Quando a gente começa a navegar pelas redes sociais, Instagram, Facebook, se a gente não se controlar, passamos dias ali dentro, parece um buraco negro que nos abduz. O mundo tem essa proposta de nos puxar para a superficialidade, de nos dar esses prazeres das sensações. Não que o instinto seja ruim, é graças ao instinto que somos presos à vida, que temos o desejo de perseverar a nossa própria existência, lei de conservação. Mas precisamos nos esmerar para desenvolver emoções elevadas, desenvolver os bons sentimentos. E é através da reflexão e do convívio com os outros que nós poderemos lograr fazê-lo. Por isso, vamos aproveitar as oportunidades trazidas pelas experiências, para quando a visita da verdade chegar, estarmos devidamente preparados para abraçá-la e progredir cada vez mais. Essa é a mensagem que Jesus tem a nos dar. Nessa mesma epístola que nós citamos, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no último versículo, versículo 13, ele vai encerrar, não por acaso, dizendo assim: agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Aquelas três virtudes que visitaram o homem na caverna. Porém, a maior delas é a caridade. É a caridade, o exercício no bem, que vai nos robustecer moralmente para a visita da verdade. Enquanto a verdade não vem, vamos fazer todo o bem que nós pudermos. Tratar os outros com paciência, com educação. O que do Evangelho do Cristo eu já consigo fazer? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Quando Cristo trouxe a sua mensagem, ele cercou-se de apóstolos que são pessoas simples como nós, para ter uma identificação. Ele trouxe uma mensagem não para Cristos, trouxe uma mensagem para pessoas imperfeitas. Mas o que daquela proposta original e maior eu já consigo fazer na minha vida diária? Eu já consigo andar com malfeitores, com meretrizes, com doutores da lei sofismáticos, hipócritas, sem me conspurcar? Ou eu ainda, quando tenho convívio com essas pessoas, tenho fraquezas morais e me miscuo com elas? Se eu ainda não tenho essa fortaleza, convém evitar. Mas se eu já posso,
conviver com essas pessoas sem me perturbar, que eu insista nos relacionamentos e conviva. Porque amar a Deus acima de todas as coisas passa pelo amar ao próximo como a si mesmo. Então, o termômetro da minha boa relação com Deus é a relação que eu estabeleço com o outro. Se eu trato o outro mal, se eu agrido o outro, mau sinal. Se eu acho que estou cumprindo a mensagem divina desse jeito, cabe a reflexão. Porque nós estamos aqui juntos, num planeta de provas e expiações, para nos ajudar. A nossa medalha, lá no final, ela já está com o nosso nome gravado, uma para cada um. Portanto, nós não somos competidores. Quando nós oramos o Pai Nosso, estabelecemos a paternidade divina. E se o Pai é nosso, Ele é meu e de cada um de vocês. Mesmo daquelas pessoas que nós detestamos. Ela é o nosso irmão. Porque quando estabelecemos a paternidade divina, vem junto a fraternidade universal. E se somos irmãos, temos que nos ajudar. Se eu sou mais paciente, tenho a calma com aquele que é mais agressivo. Se o outro é mais inteligente, me ajuda a compreender coisas que eu sozinha não sou capaz. E assim a gente vai caminhando junto, para que todos nós alcancemos a perfeição moral. A felicidade do outro não impede a minha, muito pelo contrário. A felicidade do outro me emula, me estimula, me motiva para que eu possa também buscar a minha, porque felicidade é uma conquista interior. Não é o casamento perfeito que vai me dar felicidade, não é o homem dos meus sonhos, não é a formatura do meu filho, não é o prêmio na loteria, nada desses recursos externos. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Jesus, no Sermão da Montanha, já nos dá o tom, a humildade, a carência de recursos. Não precisamos de intermediários para nos conectar com o Pai. Só precisamos de nós mesmos. A vontade é a maior de todas as potências do Espírito. Se quisermos, verdadeiramente, podemos e seremos muito felizes. E quando Paulo diz que a caridade é a maior de todas, entre a fé, esperança e caridade, é porque ela encerra a fé e a esperança. Porque se eu faço o bem ao outro, é com a esperança de que fazer o bem é bom. Se eu faço o bem ao outro, é porque eu tenho uma convicção imperturbável de que aquele é o único caminho que me conduz a Deus. Então, através desse exercício, nós vamos nos aproximando, portanto, do nosso Criador. E já caminhando para o final, eu gostaria de me lembrar de um homem que ele foi defrontado com a verdade. Mas ele, naquela situação, utilizou-a para empregar toda a sua força interna para mudar de conduta. Me refiro a Saulo de Tarso. Em geral, a figura que mais nos causa comoção de Saulo é a aparição de Jesus às portas da estrada de Damasco. Saulo planejava entrar em Damasco para assassinar Ananias, um homem bom, cumpridor dos seus deveres, que apresentou o Evangelho de Jesus a Abigail, a então noiva que Saulo desprezou. E aí, quando Saulo entra na cidade buscando, aparece uma estrela de magnífica grandeza que o torna cego. Saulo se sente arrebatado. Esse arrebatamento irresistível que só as almas superiores são capazes de lograr. Cai de joelhos na areia escaldante do deserto e desata a chorar, como se fosse um menino, uma comoção que jamais ele teve. Jesus lhe aparece e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como quem diz: quem na verdade você está querendo perseguir? Por que que a sua consciência vive tão atormentada e você quer martirizar os cristãos
para viver em paz consigo mesmo. Não recalcitre, Saulo, contra os aguilhões. Naquele momento, Saulo percebeu que uma estrela grandiosa e esplendorosa como aquela não poderia ser outro além do Messias, o Messias que ele aguardava, porque ele era cumpridor dos ensinamentos de Deus conforme a lei de Moisés, mas utilizava a violência e a agressividade acima do amor apregoado pelo Cristo. Se fosse outra pessoa, sem fé e sem convicções sinceras, provavelmente enlouqueceria naquele momento por perceber as atrocidades que cometeu, envolvido num sentimento de culpa lacerante. Mas ele aproveita aquela oportunidade que Jesus deu de mostrar-lhe a verdade e converte toda a sua força para, a partir daquele momento, ser o maior divulgador do Evangelho que nós já temos notícia. Saulo converteu-se em Paulo, o apóstolo dos gentios, e graças a ele, às suas epístolas, ao seu trabalho incansável, graças aos múltiplos apedrejamentos que ele teve, como nesse momento que nós estamos vivendo aqui, em que somos recebidos com carinho, água, abraço. Na época dele, ele era recebido com pedrada, açoite, apulpo e vaias, mas ele perseverou até o fim. Ele morreu degolado, mas em momento algum ele deixou de ser corajoso e obstinado. Ele utilizou a verdade para iluminar a si mesmo e o caminho dos outros. Nós, que conhecemos através da doutrina espírita os ensinamentos de Jesus, nós que somos os cristãos redivivos, que possamos aproveitar essa luz da claridade imortal para nos iluminar e iluminar o caminho de todos aqueles que convivem conosco. Muita paz a todos. Boa noite.